povo santo, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos à leitura orante da Palavra de Deus. Um método de oração em que nós vamos galgando degraus de santidade para nos tornarmos cada dia mais cristãos cheios do Espírito Santo, cristãos melhores, testemunhos nesse mundo de tanta luta que vivemos. E antes de iniciar nossa leitura, eu queria convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a você dar o seu like, a você compartilhar, a você colocar o seu comentário, para que nós possamos a cada dia mais, como Jesus, crescermos em graça e em sabedoria. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos ao Espírito Santo de Deus, pedindo: vinde, Santo Espírito, vinde ao Espírito de Deus, Espírito que renova, que restaura. Espírito Santo, enche o nosso coração da tua paz. Espírito Santo, vem auxílio à nossa fraqueza. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa vir e nos dar força, nos dar sabedoria, nos dar coragem, nos dar discernimento, para que essa leitura possa ser não mais uma leitura orante, mas que possa ser a leitura orante da graça e da misericórdia de Deus em minha vida. Amém. E agora nós vamos para o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto. E o Senhor hoje nos convida ao Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 8. E naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho segundo São Lucas é um evangelho que tem muitas parábolas. Se a gente pegar lá no versículo, nós estamos no capítulo 16, mas se a gente voltar no capítulo 15, nós vamos ver a parábola do grande banquete, da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo ou do pai misericordioso. E agora Jesus nos dá uma outra parábola, que é a do administrador infiel. As parábolas, elas são histórias que têm como se fosse um objetivo de levar à reflexão do que aquele que está vivendo a parábola pode ter a ver conosco. Muitas vezes Jesus utiliza as parábolas porque quando a gente fala diretamente, muitas vezes a pessoa fecha o coração. Às vezes você quer conversar com alguém, mas você já vai falando diretamente pontuando aquilo que é correto, o que não é correto, muitas vezes vai gerar uma discussão, porque nós estamos vivendo um tempo onde todo mundo tem razão e ninguém quer dar o braço a torcer. Jesus, quando ele traz as parábolas, ele quer que as pessoas comecem a refletir
na história que ele está contando e a partir dessa história ele traga para a sua vida e começa a pensar. Então, nessa parábola, Jesus ele começa dizendo que Jesus disse, um homem muito rico, ele chama o seu administrador e diz, você não poderá mais administrar os meus bens porque você tem esbanjado. Ao invés de você administrar como se fossem seus bens, você tem esbanjado aquilo que é meu. E o administrador, ao invés dele começar a pensar e a refletir se realmente ele estava fazendo uma boa administração ou não, ele já vem fazendo aquela análise egoísta. Se eu perder essa administração, ele começa a pensar. Cavar, trabalho braçal, não dou conta. Mendigar, pedir, eu tenho vergonha. Então, o que eu vou fazer se eu perder essa administração? E aí ele começa a pensar que se ele for legal, se ele for bacana, se ele for de uma forma, como eu posso dizer, inteligente para com os credores, ele, quando sair da administração, ele vai ter pessoas que vão dever favores a ele. E ele começa, já chama um e diz, quanto você deve ao meu patrão? E um diz, eu devo 100 barris de óleo. Ele fala, então escreve aí depressa, 50. Depois ele chama o outro e fala, quanto você deve ao meu patrão? Ele fala, 100 medidas de trigo. Ele fala, então escreve depressa, 80. E, infelizmente, esse administrador, ele foi um administrador desonesto. E nesse mundo onde estamos, parece que as pessoas desonestas são mais espertas do que as pessoas que são honestas. Hoje, quando uma pessoa mostra que ela é honesta, ela tem que aparecer como se fosse nas redes, ela tem que ser parabenizada, aquilo que deveria ser nato do ser humano. E eu gostaria de convidar você a caminhar comigo para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação. Quando esse texto eu vou confrontar com a minha vida e trago para mim e começo a pensar o que esse texto pode trazer para minha reflexão na minha vida. E enquanto eu rezo com você essa leitura orante, a palavra que vinha para mim era eu prestar ao Senhor Jesus contas da administração da minha vida. Se Jesus hoje viesse e me falasse, Raquel, presta contas da administração da sua vida, o que eu falaria para Jesus? Se hoje terminasse a minha peregrinação aqui na terra, o que eu teria para oferecer para Jesus? E não adiantaria querer ser como esse administrador desonesto, porque Jesus tudo sonda, tudo sabe, tudo conhece. E esse prestar contas levaria para mim uma reflexão. O que até agora eu fiz? Foi uma boa administração? Eu posso dizer, Jesus, administrei do jeito que eu pensei que fosse o melhor. E vou prestar contas para o Senhor de acordo com aquilo que eu acredito que era o correto, que foi o melhor. E é isso que eu fiz. Ou se eu começasse a refletir como aquele administrador e o Senhor ainda me desse mais algum tempo, o que eu poderia fazer de diferente, de melhor? Porque muitas vezes nós vamos vivendo ou vamos sobrevivendo e a gente não pensa o quanto essa vida ela é importante para cada um de nós. Terça-feira nós celebramos o dia de finados. Dia 1º foi o dia de Todos os Santos. E no dia 2, dia de finados, que nós celebramos o fim de muitas pessoas que nós temos como se fosse uma igreja militante, que sou eu, que é você que reza comigo essa leitura orante. Nós temos uma igreja que é militante, que somos nós. Nós temos uma igreja triunfante que está na glória do Senhor, mas temos uma igreja que padece também, que ainda não chegou ao céu. E eu, Raquel, e você, se a gente fosse pensar,
Dá tempo ainda de mudar alguma coisa nessa administração da minha vida? E é isso que eu gostaria de convidar você para nós rezarmos juntos, porque você que é minha companhia nessa leitura orante e a certeza de quando 2 ou mais estão reunidos, o Senhor está presente, e que possamos mesmo orar ao Senhor, pedindo: Senhor, se eu tenho ainda algum tempo para prestar contas da minha administração, me ajuda a administrar muito bem. Aonde eu não estou sabendo administrar, envia a luz do Teu Espírito para eu aprender a administrar melhor. E vamos orar. Senhor Jesus, eu me coloco na Tua presença, junto de todos aqueles que rezam comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Esse momento que nos colocamos diante do Senhor e te pedimos graças infinitas que só o Senhor pode nos dar. Hoje nós nos colocamos diante da Tua presença, pedindo a luz do Teu Espírito para que a gente possa olhar a nossa administração, como eu tenho administrado a minha vida. Se até esse dado momento, Jesus, que eu rezo com o Senhor, se eu não fui um bom administrador, envia a luz do Teu Espírito para eu administrar diferente, para eu administrar melhor, para que eu possa administrar com mais zelo, com mais alegria, com mais amor, com mais paz, que eu possa administrar de uma forma completamente nova pela força do Teu Espírito. Mas para isso eu preciso da luz do Teu Espírito, porque muitas vezes eu estou caminhando na escuridão, nas trevas, não sei por onde caminhar, ou tenho andado por caminhos que não é do Teu agrado, mas eu sei que quando o Senhor ilumina meu caminho, eu posso me tornar uma pessoa melhor. Por isso eu me coloco na Tua presença, pedindo: vem, Santo Espírito, guia os meus passos nos Teus caminhos, para que eu possa ser o administrador que Deus quer. Amém. E agora nós já vamos para o nosso quarto passo, quando nós vamos escutar a Deus. E quando escutamos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor vai nos dando novas chances de melhorias, de mudança. O Senhor sempre amplia a nossa visão. O Senhor fala conosco de alguma forma. E hoje o Senhor me deu um refrão de uma música que fala: só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta para a nossa vida se encerrar. E se eu só tenho hoje para amar, só tenho agora, como eu posso administrar de uma forma amorosa, de uma forma misericordiosa, de uma forma completamente nova? E é isso que eu queria te convidar, para que nós pudéssemos, a partir de hoje, pedir ao Senhor essa graça de, a cada dia, pensar nessa administração, como eu tenho administrado a minha vida, como a minha vida pode ser fonte de luz, fonte de força, fonte de graça, fonte de testemunho para outras pessoas. E nesse dia de hoje, queria te convidar para que a gente possa mesmo pedir ao Senhor para que possamos ouvi-lo mais, ouvir de diversas formas. O Senhor fala através de uma canção, o Senhor fala através dessa palavra, o Senhor fala através dos nossos irmãos, o Senhor fala através da natureza. Mas lembrando que nós somos administradores da nossa vida. E como podemos administrar de uma forma em que a nossa vida seja essa forma amorosa? Porque hoje nós temos para amar, temos agora. E no domingo o Evangelho dizia, Jesus dizia: amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e ao próximo quanto a nós mesmos. Que a gente possa pedir ao Senhor: me dê, Jesus, essa graça de amar mais, me amar mais, de amar o outro mais, de ser mais amoroso e misericordioso. E cada um tem uma forma de amar mais, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, para que hoje seja esse dia mesmo que a gente possa pensar que só temos hoje para amar, só temos agora.
Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia feliz, um dia produtivo, um dia fecundo. Que nessa sexta-feira o Senhor possa manifestar todo o seu amor na nossa vida e que a gente possa pensar que eu sou um administrador dessa vida que o Senhor me deu. E eu tenho cada dia a graça de poder administrar de uma forma nova e melhor. Amém? Nós estamos reunidos e estivemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.